Vamos esperar mais uns 2 minutinhos e a gente começa, tá bom? Tá, tranquilo. Então vamos iniciar. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro dessa semana. Umas regrinhas, né? Como sempre, deixar o microfone e as câmeras desligadas durante a palestra para não atrapalhar a palestrante, né? E a palestra correr tudo bem. Qualquer pergunta ou dúvidas que vocês tiverem sobre a palestra, sobre outra coisa, vocês podem mandar no chat, que tem um dos nossos coordenadores anotando perguntas e dúvidas, e a gente vai repassar para a palestrante ao final. Essa palestra que o GETPOA está realizando hoje vai ter emissão de certificados. Eles serão enviados em até 10 dias úteis. E eu quero pedir desculpa, porque a gente teve um pequeno imprevisto com certificados das palestras anteriores, mas a gente já está resolvendo isso e em breve estaremos enviando ao e-mail dos participantes. Para a gente conseguir emitir esse certificado de vocês, é necessário que vocês preencham o formulário que a gente vai enviar no chat ao final da palestra. Vocês vão preencher com o nome de vocês, nome completo, corretamente, e-mail, para a gente poder estar enviando o certificado para vocês. Não nos deixe de seguir nas nossas redes sociais, né, no Instagram, @GTPOA_EVZUFG. A gente faz posts semanais sobre a área de inspeção e tecnologia, então tem um conteúdo bem interessante lá. Qualquer dúvida que entrar em contato com a gente ou com a professora Clarice, que é a nossa coordenadora, vocês podem entrar em contato tanto pelo direct como pelo nosso e-mail, que é o getpoa.ufg@gmail.com. E no YouTube, a gente também tem uma página no YouTube, Getpoa UFG. Lá a gente está disponibilizando as palestras de acordo com a disponibilidade dos palestrantes, né? Se o palestrante autoriza, a gente grava e estamos disponibilizando lá. Já tem alguns dos nossos encontros gravados e amanhã a gente vai estar postando o último encontro. Então já acessa lá e segue a nossa página. Hoje a nossa palestrante é a médica veterinária Tainá Dalpiaz. Ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E durante a sua graduação, ela foi bolsista de iniciação científica no Laboratório de Tecnologia e Inspeção de Leite e Derivados, Ovos e Mel, também da Federal do Rio Grande do Sul. E participou do programa de residência de inspeção de leite e derivados da Universidade Estadual de Londrina. Tinha gente perguntando no último encontro sobre residência nessa área, então qualquer coisa vocês podem entrar em contato com ela para gerar dúvidas sobre isso, né, Tainá? Podem. Sempre tem essa pergunta. Sim.
E o tema de hoje são micro-organismos de importância no leite, bactérias ácido-láticas. Eu quero agradecer antecipadamente a Tainá pela disponibilidade de compartilhar com a gente um pouco o seu conhecimento. E agora eu passo a palavra para ela e uma boa palestra a todos. Obrigada, Eduarda. Vou abrir aqui rapidinho a palestra. Peraí. Os problemas com as tecnologias. Só um pouquinho. Agora foi. Bom, pessoal. Vou abrir aqui. Só me avisem se deu certo aí, porque... Deu sim, Tainá? Tá aparecendo. Deu. Agora foi. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Tainá Dampiaz, como a Eduardo já me apresentou, sou médica veterinária. E eu queria agradecer muito o convite, fico muito feliz de poder passar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre micro-organismos de importância no leite, que são as bactérias ácido-láticas. Eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre a minha trajetória, que eu acho que às vezes a gente não sabe tudo que pode acontecer, tudo que a gente pode fazer durante a graduação. Eu me formei na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul em 2018 e desde o início da faculdade sempre fiz estágio com inspeção de leite. E a área me acompanhou até o final da graduação. Inclusive, em 2019, eu prestei a residência em inspeção de leite na UEL e passei e fiquei 2 anos lá, trabalhando com inspeção. A gente trabalhava tanto no laboratório quanto na fazenda escola. E a residência acaba sempre em fevereiro e eu encerrei ela agora em fevereiro. E atualmente eu trabalho numa empresa de consultoria e assessoria que se chama Qualivet, que ela atende fábricas de produtos de origem animal. Falando então um pouquinho do setor lácteo, o objetivo dele hoje é a promoção à saúde. E as pesquisas com alimentos funcionais, elas são a maior parte hoje para que traga benefícios para os consumidores através dos alimentos, sendo uma coisa mais natural, né? Bom, falando um pouquinho de leite, ele é um alimento complexo, é uma combinação de diversos elementos sólidos em água. Os sólidos no leite são de 12 a 13%. Os elementos sólidos são os lipídios, carboidratos, proteínas, sais minerais e as vitaminas. E a gente tem também as proteínas do soro, a lactose, os minerais e algumas vitaminas que são solúveis em água, que formam uma solução perfeita. Além delas, a gente tem também as caseínas, que Tainá, são... Oi. Desculpa interromper, mas o seu slide não tá passando. Não mudou de slide, ainda tá na capa. Ixi, e eu Aí, falando agora aqui. foi. Tá, peraí. Tá no slide introdução. E agora? Tá, mas tá aparecendo... Tem uma coisa tampando o slide. Não sei se é assim mesmo. Não. Tá. Agora tá no slide introdução. E agora? Agora tá no slide introdução. Se você quiser colocar na tela inteira para apresentar também. Mas tá. Porque aqui pra gente não tá aparecendo na tela inteira. Boa noite, Tainá. Oi, fale. Travou sua imagem. Deixa eu tentar de novo. A imagem voltou, e o vídeo estava totalmente travado e o PowerPoint também. Tá. Eu vou tentar de novo abrir aqui. Tenta abrir o PowerPoint no modo apresentação. Tá. Tela inteira ou uma janela? Tela inteira. Porque a gente vai ficar vendo o seu slide e a sua carinha embaixo, entendeu? No Google Meet.
Entendi. Mas não tá abrindo. Oh, que estranho. Não aparece a página do PowerPoint, sabe? Sei. Estranho. Se você quiser enviar pra gente, a gente pode compartilhar para você. Pediram pra avisar a Terezinha que a câmera dela tá ligada. Deixa eu ver se dá assim. Vamos ver. E agora? Está? Isso, agora foi. Agora apareceu Estamos vendo o apresentando. Agora a gente vê slide só o slide. introdução. Tá. Posso continuar daqui? Não sei se deu pra. A gente tava te ouvindo, só não tava vendo o slide. Acho que dá pra você Pode continuar, sim. Tá. Então eu vou continuar. tá bom? Certinho. Tá, então, pessoal, como eu estava falando, o leite ele é um alimento complexo, é uma combinação de diferentes elementos sólidos na água. Ele tem os lipídios, carboidratos, proteínas, sais minerais e vitaminas. Tem também as proteínas do soro, a lactose, minerais e algumas vitaminas que são solúveis em água, formando a solução perfeita. Além disso, a gente tem algumas a parte insolúvel, que são as caseínas, que são as proteínas mais abundantes do leite, que formam micelas insolúveis em água, e a gente tem a gordura que ela fica em emulsão. O leite, então, ele é um alimento complexo, rico em nutrientes, e ele vai nutrir tanto as pessoas quanto os micro-organismos que ali vivem. O crescimento desses micro-organismos no leite vai depender da capacidade de sobreviver nas condições oferecidas pelo alimento. E a gente sabe que a composição nutricional do leite ela é ótima, ela é uma excelente fonte para a multiplicação de micro-organismos. A gente tem a temperatura também, que a temperatura ideal de crescimento é a temperatura ambiente. O pH, que é neutro. A água disponível, que a gente viu que o leite ele tem 12 a 13% de sólidos e o restante é água. E o potencial de oxirredução, que é positivo, produzindo um ambiente aeróbico. E falando um pouquinho, então, o caminho do leite. O leite, ele sai da fazenda, através de tanques isotérmicos, ele vai até a indústria. E além dos testes que são feitos, os fisicoquímicos e os microbiológicos, é feito também a lactofermentação. Como que é feito esse teste? Coloca 10 ml de leite e incuba 37 graus por 24 horas. Por que é feita a lactofermentação? Ela vai definir a microbiota do leite. Ela vai definir para onde esse leite vai ser utilizado. A lactofermentação ela pode produzir um coágulo esponjoso, o digerido, o gelatinoso e pode ter ausência de coágulo também. O coágulo digerido, os micro-organismos são basicamente os psicrotróficos, que são aqueles que vão se multiplicar, a temperatura ideal de multiplicação é a da refrigeração. Esses micro-organismos eles vão consumir a proteína do leite e vai restar o soro. Depois eu vou mostrar a foto para vocês uma foto sobre lactofermentação. E esses psicrotróficos, a principal utilização dele é o leite pasteurizado, porque são poucos dias de validade. Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar que às vezes tu compra o leite UHT e ele forma uma camada embaixo e ele pode dar sabor de ranço. Isso é uma consequência dos psicrotróficos, tá? E o segundo coágulo é o esponjoso. Ele é um leite de má qualidade, tá? No coágulo, ele tem presenças de bolhas de gás, que os micro-organismos que produzem gás são os coliformes. Então, ele vai ser utilizado em leite fluido, que é um consumo rápido. Vocês já devem ter ouvido falar ou visto na feira aqueles queijos sem inspeção nenhuma, ou aquele queijo que a avó adora, que é cheio de furinhos, estufadinho, é uma delícia. Então, ele é rico em coliformes.
Os coliformes, eles vêm da má higiene, tá? Desde a ordenha. E produzem esse tipo de queijo. O coágulo gelatinoso, que é o que a gente vai falar mais hoje, que ele é proveniente das bactérias acidoláticas. É um coágulo de ótima qualidade e ele é utilizado para a produção de derivados nobres. A gente pode ter também, pessoal, a ausência de coágulo. Quando que isso acontece? Quando existe presença de inibidores no leite, como adição de conservantes ou antibióticos. Por isso que esse leite ele não deve ser consumido. Aqui está os 3 tipos de coágulo. O primeiro aqui, lembra que eu falei que os micro-organismos vão degradar a proteína e produzir soro. Se vocês conseguem ver bem, o 1 ele tem uma grande quantidade de soro. O 2 é o coágulo esponjoso. Se vocês forçarem bem o olho, dá para ver umas bolinhas ali. Mas o que interessa aqui também é que se vocês forem ver em cima, o gás empurrou o coágulo para cima, por causa da formação de gás. E o terceiro é o coágulo gelatinoso. A diferença dele para a ausência de coágulo é que o coágulo gelatinoso tu vai virar o tubo e o coágulo vai ficar intacto ali, enquanto que a ausência de coágulo vai ficar um leite fluido quando tu mexer no tubo, né? Bom, então a gente tem os micro-organismos os indesejáveis, que são principalmente mesófilos e psicrotróficos, e a gente tem os desejáveis, que são as bactérias acidoláticas, que é o que a gente vai dar ênfase hoje. Então, essas bactérias acidoláticas, que são micro-organismos desejáveis, elas são aquelas que não vão promover alterações prejudiciais às características organolépticas do leite e os seus derivados, e também não vai alterar negativamente os padrões de qualidade desse leite. Já é relatado que há milhões de anos atrás já se usava esses bioconservantes, onde o leite ficava em temperatura ambiente, não utilizava refrigeração, e eles tomavam essa bebida fermentada. Mas hoje em dia, com a ajuda da tecnologia, né, a gente consegue caracterizar essas bactérias acidoláticas e descobrir o que elas produzem e quais são os benefícios dela para a saúde. Então, a importância das bactérias acidoláticas, ela é importante como cultura em derivados como iogurtes, bebidas lácteas, queijo e também para produtos carnes. Quem são essas bactérias acidoláticas? Elas são cocos e bacilos são gram-positivas, catalase e oxidase negativas, não esporuladas, são homo- ou heterofermentativas e elas vão produzir ácido lático como produto final da fermentação. Mas a gente sabe que, em excesso, o ácido lático também não é desejável no leite. E elas crescem mal em temperaturas abaixo de 5 graus. Aqui só um resuminho sobre as bactérias acidoláticas, elas fermentam a glicose por vias diferentes. E aí, por isso, elas são divididas em 2 grupos. As homofermentativas, que é através da via glicolítica, o ácido pirúvico ele é convertido em ácido lático. E as heterofermentativas, através da via das pentoses, elas podem produzir o ácido lático, o dióxido de carbono e o etanol ou acetato. Elas são de extrema importância para a indústria e elas estão sendo estudadas por esses motivos. Por exemplo, elas produzem substâncias antimicrobianas, são polímeros de açúcar, compostos aromáticos, vitaminas, enzimas úteis e algumas exibem atividade probiótica. Elas promovem uma rápida acidificação do meio, no qual são formados os ácidos orgânicos e principalmente o ácido lático. Elas estão presentes, então, no leite fresco, quando a contaminação é pequena. Porque eu mostrei para vocês ali os tipos de coágulos na lactofermentação, a gente sempre considera o predominante. E quando tem pouca contaminação, ela geralmente é o predominante na microbiota do leite. Ela é constituída predominantemente por lactobacilos e lactococcus. A lactofermentação é o coágulo gelatinoso, que a gente já falou.
E as bactérias láticas, elas contribuem para a obtenção de aromas e sabores nos alimentos fermentados, formando compostos aromáticos, que promovem a aceleração do processo de maturação na fabricação de queijos e a intensificação do sabor deles também. A propionibactéria, ela é muito utilizada para a produção de queijos suíços, mas ela não é uma bactéria ácido-lática, tá? Então, aqui são as bactérias ácido-láticas mais importantes. As 4 primeiras aqui que está em azul clarinho, elas são as mais estudadas e as mais importantes. Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc e Pediococcus. Depois a gente tem as Bifidobacterium. Bifidobacterium é um probiótico também. Streptococcus, Carnobacterium, Enterococcus, Aerococcus, Oenococcus, Tetragenococcus e Vagococcus. Então, aqui falando um pouquinho das funções dessas bactérias ácido-láticas. Ela pode ser utilizada como probiótico, trazendo benefícios ao organismo. Alguns benefícios, por exemplo, quando tu ingere um iogurte e tu não tem a enzima lactase. Essa microflora ela vai produzir enzimas endógenas para ajudar na degradação da lactose. A segunda função é uma que é a mais conhecida, né, que é para melhorar as características da microflora intestinal. E essa terceira é uma curiosidade, porque ainda está em estudo, né? Ela estimula a resposta imunológica do hospedeiro contra antígenos, atividade anticolesterolêmica e antitumorais propostas. Bom, os principais gêneros, então, dos probióticos é o Lactobacillus e o Bifidobacterium. E a quantidade tem que ser maior que 10 noites para ela ser utilizada como probiótico. A gente tem também as bebidas fermentadoras, que as bactérias ácido-láticas, elas funcionam como substâncias iniciadoras, e ela degrada boa parte da lactose, por isso que intolerantes podem consumir. Bom, pessoal, as bactérias ácido-láticas, elas são capazes de produzir substâncias para inibir o crescimento de outros micro-organismos, inclusive os patógenos. E essa é a principal função dessas bactérias ácido-láticas. E a gente vai falar um pouquinho deles, então, das substâncias que ela produz. A gente tem os ácidos orgânicos, o diacetil, o peróxido de hidrogênio e o dióxido de carbono. Por último, eu vou falar das bacteriocinas também, que é a parte mais importante. Os ácidos orgânicos, então, eles podem ser produzidos através da homofermentação, que produz o ácido lático, e a heterofermentação, que aí pode produzir ácido lático, ácido acético, etanol e gás carbônico. O princípio, então, é o aumento da permeabilidade da membrana, onde vai produzir esses ácidos orgânicos. E a gente tem o diacetil também, que ele é produzido por lactobacillus, leuconostoc, pediococcus, lactococcus. Ele é responsável também pelo aroma da manteiga. E ele é utilizado como antimicrobiano para gram-negativas, leveduras e bolores. A gente tem também o peróxido de hidrogênio, que ele faz um sequestro de oxigênio e ele cria um ambiente favorável para os micro-organismos. Quando a gente tem a lactoperoxidase, o tiocianato no leite, vai amplificar esse efeito do peróxido, causando danos para a membrana e vai bloquear a glicólise, que nos micro-organismos. A gente tem também dióxido de carbono, ele é produzido através da heterofermentação, e a produção gera um ambiente anaeróbico, que também restringe os micro-organismos, que a gente sabe que a maioria precisa de oxigênio, né, para se multiplicar. Ele é utilizado como um componente em embalagens com atmosfera modificada também. E agora a gente vai falar um pouquinho das bacteriocinas. Elas são proteínas biologicamente ativas, com propriedades antimicrobianas contra grupos específicos de micro-organismos. Existem mais de 100 bacteriocinas e elas têm pesos moleculares diferentes, propriedades bioquímicas diferentes, espectro de ação diferente e são produzidas por micro-organismos produtores diferentes.
ela pode ser utilizada, ela é bacteriostática ou bactericida. A diferença dela para o antibiótico é que a bactericina não causa resistência, por isso que ela está sendo tão falada hoje. Elas são agrupadas, então, por estrutura, a similaridade entre a sequência primária, as propriedades físico-químicas, o número de peptídeos que vão constituir a atividade e o modo de ação. Aqui eu trouxe uma tabela falando das diferenças entre antibióticos e bacteriocinas. A síntese, então, do antibiótico é pelo metabolismo secundário e a bacteriocina é ribossomal. A aplicação do antibiótico é clínica e a bacteriocina é alimentar. A atividade, então, que esse é um ponto importante, o antibiótico ele tem amplo espectro, né? Já as bacteriocinas, elas têm um espectro restrito. Por isso que tem tantas bactérias aciláticas diferentes que produzem as bacteriocinas diferentes, que elas são utilizadas em diversos locais, porque ela tem um espectro restrito. Talvez ela funcione para uma coisa, mas não vai funcionar para outra. A imunidade da célula hospedeira, então, não tem nos antibióticos e a bacteriocina tem. O modo de ação também ele é bem importante, tá? Porque o antibiótico ele atinge a membrana celular ou alvos intracelulares. E isso é o que pode gerar resistência a antibióticos. Já as bacteriocinas, elas atingem apenas a membrana celular. E isso não causa resistência. E os antibióticos têm o efeito tóxico, mas as bacteriocinas a gente ainda não sabe. Então, aqui eu selecionei as partes mais importantes, o espectro, que é restrito, e o modo de ação, que é a membrana celular, que não causa resistência. Aqui eu coloquei menor pressão seletiva e tem menos riscos de cepas resistentes. Então, ela tem espectro restrito, atingindo apenas micro-organismos da mesma espécie ou gênero. Ela é de interesse na indústria por causa da eliminação dos micro-organismos indesejáveis específicos, sem prejuízo da microbiota benigna do alimento. Aqui é uma tabelinha, pessoal, com algumas bacteriocinas e onde que elas agem. Aqui tem a enterocina S48, que ela pode, o alvo bacteriano, Listeria e Salmonella. Ela age em produtos embutidos fermentados. Depois ela tem a mesma bacteriocina, que ela age em sucos naturais de vegetais e sucos de frutas comerciais. E a mesma bacteriocina age em Staphylo aureus em produtos lácteos. Ela existem bacteriocinas que agem em vegetais, em alguns micro-organismos nos vegetais, né? E aqui tem a nisina também, que depois a gente vai falar um pouquinho dela, agindo no presunto, tá? Bom, as classes, então, das bacteriocinas. Elas podem ser divididas em 3 classes. A classe 1 é os lantibióticos, que a principal representante é a nisina. A classe 2 são os pequenos peptídeos termostáveis. E a classe 3, que ela é muito pouco estudada, que são as grandes proteínas termoláveis. Falando da nisina, então. A nisina ela é a bacteriocina mais estudada no mundo. É a única bacteriocina segura pelo Codex Alimentarius. E ela é produzida através do Lactococcus lactis. E é utilizada como aditivo alimentar em mais de 40 países. Ela tem um efeito bactericida contra células vegetativas, ou seja, ela vai agir contra os bacilos e o Clostridium. Ela vai... O bacillus e o Clostridium, eles produzem células vegetativas que podem ficar viáveis no leite. A nisina, ela destrói essas células vegetativas e impede a produção de toxinas. Além disso, a nisina ela é utilizada em queijos, na aspersão de carcaças, em diferentes alimentos e também em produtos ópticos.
A classe 2, então, são os pequenos peptídeos termoestáveis. Eles têm um espectro de ação restrito. Podem produzir bacteriocinas como a plantaricina, lacticina, sacacina e pediocina. A classe 3, que a gente ainda tem pouco conhecimento sobre elas, né? Uma bactéria acidolática que está nessa classificação é o Lactobacillus. Aqui, pessoal, é o modo de ação das bacteriocinas em cada classe. A classe 1, que é representada principalmente pela niacina, né? Ela vai se ligar ao peptídeo de membrana bacteriana e ela pode destruir a parede, pode causar morte celular de duas maneiras. Primeiro, ela pode impedir o transporte de subunidade de peptidoglicanos do citoplasma para a parede celular e causar comprometimento da integridade da parede e morte celular, ou ela pode se inserir na membrana celular formando os poros, causando despolarização da membrana e morte. A classe 2, aqui um exemplo é a sacacina, ela se liga nos receptores de manose e fosfotransferase, vão se inserir na membrana, formando os poros, que também vão despolarizar a membrana e causar morte. E a terceira, a classe 3, ela atua diretamente na parede celular e compromete a integridade da parede bacteriana e morte celular. Como vocês podem ver, todas as classes, elas agem apenas na parede dos micro-organismos. Isso que é interessante, né? Não causa resistência. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês de como que a gente detectava, como que tu detecta uma bacteriocina. O método é o spot on the law, onde a gente vai semear por superfície a bacteriocina, que a gente suspeita que é bacteriocina, e a gente vai fazer uma sobrecamada com agar com listéria. Por que listéria? Vocês vão me perguntar. É porque a listéria é o padrão para detectar uma bacteriocina, porque ela geralmente ela é inibida por a maioria das bacteriocinas. Bom, depois de 48 horas, então, a gente vai confirmar que produziu halo de inibição e vai excluir algumas causas de inibição dessa bacteriocina, que pode ser o peróxido de hidrogênio ou o pH. Então, a gente vai filtrar o sobrenadante, vai excluir as células que estavam ali. O pH a gente vai ajustar para 6,5, porque não pode ter um pH ácido. Aquecer 80 graus por 10 minutos para eliminar o peróxido de hidrogênio. E a gente vai semear no agar com listéria, com a concentração 10/8, a gente vai semear 10 microlitros de sobrenadante. Em 24 horas, a gente vai observar a presença do halo de inibição. Como que a gente vai confirmar que é uma bacteriocina? A gente vai tratar elas com proteases ou lipases, vai formar o halo de inibição. Quando a gente trata elas com proteases, que são enzimas das proteínas, a gente não vai ter um halo de inibição. E quando a gente trata com lipases, ela produz um halo de inibição. Por isso, com essas duas, a gente consegue ter certeza que realmente era uma bacteriocina. Aqui, para vocês entenderem o que eu estava falando, aqui é o estudo que eu fiz para o trabalho de conclusão da residência. A gente utilizou bacteriocinas para ver a inibição dos micro-organismos esporulados, principalmente bacilos. A gente utilizava, então, esse branquinho no meio era uma bactéria acidolática. A gente colocava o sobrenadante, era o micro-organismo esporulado, a gente incubava 36 graus por 24 horas e observava se tinha ou não halo de inibição. Essa aqui eu achei uma foto bem bonita, assim. São duas bacteriocinas, tá?
Aí, por isso que uma teve um espectro maior, um grau de inibição maior. Bom, pessoal, para concluir, então, as bacteriocinas, as bactérias acidoláticas, elas são muito importantes porque elas têm efeitos protetores para os alimentos. Elas são importantes nas características organolépticas dos alimentos fermentados e também dos queijos, que elas ajudam no sabor. E elas possuem enzimas sacarolíticas, proteolíticas e lipolíticas que vão modificar os nutrientes originais do alimento e vão produzir substâncias aromáticas e também os sabores muito apreciados, né? A bacteriocina, então, ela tem uma ótima perspectiva como antimicrobiano, porém ela precisa de muito mais estudo para ter certeza que ela é segura. A gente viu aqui que existem diversas bacteriocinas e sem a ciência a gente não conseguiria chegar nelas, mas elas ainda têm muito o que ser estudadas para a gente saber realmente se elas são seguras e até onde a gente pode utilizá-las, tá? E é isso. Obrigada pela atenção de vocês, pelo convite do JetPoa e estou aqui para A gente esclarecer dúvidas. agradece. Tainá, tem algumas perguntinhas para você. A primeira é da Caterine. Pode Ela falar. pergunta se nas bebidas lácteas fermentadas temos que ter um número mínimo de 10 a 6 bactérias lácticas para que fique dentro do estabelecido pela legislação. Nesse caso, as bebidas lácteas não são consideradas produtos probióticos? É que a quantidade mínima, né? Para ser um probiótico tem que ser 10/8. Então, elas são consideradas probióticos. Uhum. Aí, agora do Rodolfo. Ele perguntou se a utilização de peróxido de hidrogênio é permitida. E se sim, em qual quantidade? É que o peróxido ele é uma substância muito volátil, né? A gente fala muito do peróxido como fraude, mas depende muito da quantidade. E o peróxido ele é encontrado tem as enzimas, né, a peroxidase, que é encontrada no leite, mas o peróxido em si, o peróxido, o produto químico, ele é considerado uma fraude, né? Uhum. Tem outra pergunta do Rodolfo. Ele pergunta se a senhora sabe por que alguns queijos frescos adquirem um sabor amargo e se esse sabor pode ser causado por alguma bactéria. Sim, provavelmente sim. A gente tem bactérias que existem queijos, por exemplo, gorgonzola, que tem fungos, tem micro-organismos, né? Mas esse sabor de ranço provavelmente é a contagem bacteriana que está bem alta no queijo e causa esse sabor de ranço, que pode ser também pelas bactérias psicotróficas, né? Que é as bactérias que degradam as proteínas. O Vinícius está pedindo para a senhora disponibilizar seu e-mail para ele pedir dicas sobre a Ah, residência. tá. Ai, pode mandar. Adoro falar de residência. Tem muita E gente que me pede pronto. dica e tudo, e eu adoro. Adoro falar. É uma dúvida frequente nos nossos encontros, porque na universidade aqui, na Federal de Goiás, não tem, né? Aí sempre estão perguntando. Então, aqui no Rio Grande do Sul, eu voltei para o Rio Grande do Sul agora, né? Mas aqui tem uma faculdade que é a UFPEL, que ela tem uma vaga para residência de inspeção de leite. Mas aí eu lembro que na época eu esqueci de fazer e tal. E aí, só que eu já estava focada para ir para Londrina, então acabou que deu tudo certo. O Rodolfo está perguntando também se já é usada alguma bacteriocina na indústria brasileira. Eu acho que na indústria farmacêutica. Não sei se é isso, Rodolfo? Eu Acho que não deve sei te ser. dizer muito sobre a indústria farmacêutica, tá? Mas eu acredito que sim. A nisina, inclusive, ela é utilizada no Brasil, né? Então, Se alguém tiver mais perguntas, gente, pode enviar nos. Ah, não, é na indústria de lácteos mesmo. a nisina é a mais utilizada, assim. Só que não é muito ainda, sabe? Porque elas estão sendo estudadas ainda, tá? Para que seja seguro para o consumidor, né? É um assunto, as bactérias acidoláticas é um assunto novo ainda, porque ela precisa de muito estudo.
Tanto que lá na UEL eu tinha uma amiga que ela está fazendo mestrado e ela está trabalhando com isso. Certinho. Se alguém tiver mais dúvida, gente, pode mandar no chat que a gente passa para palestrante. A gente vai estar mandando aqui no chat o formulário para vocês preencherem, para a gente conseguir emitir o certificado de vocês. Aí vocês preenchem direitinho com o nome completo, que vai ser o nome que vai no certificado, e a gente vai estar enviando para vocês. Olha, se não tem mais nenhuma dúvida, esperar só mandarem o formulário aqui, só um minuto. Aí, a gente enviou, vocês acessem aqui. Pode terminar teu recado. Pode falar. Pode falar. Não, queria saber se conseguiram ver o e-mail certinho. Qualquer coisa eles pedem para vocês também. Qualquer coisa pode entrar em contato com a gente pelo direct, que a gente passa o e-mail dela. A gente está deixando aqui no chat nossas redes sociais, né? Mais uma vez, o nosso Instagram é @getpoa, EVZUFG. Nosso e-mail é getpoa.fg@gmail.com. E o nosso YouTube, vocês procuram lá por Getpoa UFG. O link também foi mandado. A gente vai disponibilizar a palestra da Tainá lá também, como o encontro antigo, né? Que ocorreu na quinzena anterior. E vocês curtam lá, seguem o nosso canal para dar uma ajudinha. Estão agradecendo você aqui no chat, falando que a palestra foi muito boa. Que bom. E a gente também, eu em nome de todos os coordenadores do Getpoa e da nossa professora coordenadora, a doutora Clarice Gebara, a gente agradece a sua disponibilidade no dia de hoje, de compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento. E eu acho que é só isso. Todo mundo conseguiu acessar o formulário, o link e preencher? Oi, Eduardo. Professora aí. Oi, professora. Boa noite, Tainá. Tudo bem? Boa noite, tudo? Rapidinho aqui, né? Os meninos já falaram aí, a Eduardo já falou com você. Só queria te agradecer pela palestra. Eu não consegui assistir desde o início, mas foi muito boa, né? Muito esclarecedora. Eu, particularmente, trabalho também com bactérias láticas. Gostei bastante. Que legal. Tá? Mas parabéns e muito obrigada aí por colaborar com o nosso grupo, viu? Eu que agradeço. Fico muito feliz de poder dividir um pouco com vocês. E também pela iniciativa de vocês, né? No meio de toda essa pandemia, tanta coisa acontecendo. Isso é bom porque a gente pode fazer grupos e conversar sobre assuntos. Exato. Essa pandemia foi boa para aproximar pessoas que não se aproximariam normalmente, né? Com certeza. Viabiliza realmente essas palestras com pessoas que estão longe e isso só agrega. É a gente saber usar a nosso favor nessa situação tão difícil. Exatamente. Mas obrigada, viu, Tainá? Eu que agradeço a vocês. Então, acho que a gente pode encerrar. Aqui no chat tem muitos elogios para sua palestra. Muito obrigada novamente. Obrigada. E é isso. Muito obrigada pela presença de todos e uma boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Tchau.